comunicadores, tudo bem? Vocês enviaram para a gente algumas dúvidas sobre a nossa última aula ao vivo sobre planejamento de comunicação. E como nós conversamos, uma das etapas principais do planejamento de comunicação, além do diagnóstico, é a identificação dos públicos, que nós também chamamos de stakeholders ou partes interessadas. Então, por ser uma parte mais específica do planejamento de comunicação, eu compartilho com vocês essa matriz que a gente utiliza muito em gerenciamento de projetos para manter todas as partes interessadas alinhadas, informadas e também favorecer, o cumprimento das promessas e também manter as expectativas bem gerenciadas em relação a essas partes interessadas. É o que nós chamamos de matriz para identificação de stakeholders, que é o que eu venho compartilhar com vocês nessa aula gratuita de hoje aqui para o nosso canal. Então, vamos lá. Stakeholder é toda a parte interessada no seu projeto. Antes de fazer planos, projetos ou programas de comunicação, é essencial que você defina objetivos e também mapeie esses públicos. E essa ferramenta, essa matriz que eu vou compartilhar com vocês, ela é muito importante para quem quer fazer um planejamento de comunicação assertivo, ou seja, bem alinhado às expectativas de cada uma das partes interessadas ou stakeholders. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos, na gestão de projetos, possibilidades de uso de diferentes matrizes para classificação e também para entender as demandas comunicacionais dos nossos públicos. Nós podemos classificar esses públicos, num primeiro sentido, como aqueles que estão contra ou a favor dos nossos projetos. E quanto mais a gente conhece a dinâmica e o funcionamento dos nossos públicos, melhor a gente consegue se comunicar com eles, correto? Então, vamos lá. Uma primeira classificação, considerando interesse a favor e contra o seu projeto, são os aliados, ou seja, aqueles que têm um forte poder no seu projeto e também um alto interesse, No outro canto da matriz, nós temos os bloqueadores, ou seja, aqueles funcionários, aqueles públicos, aqueles perfis que são contra, que estão bloqueando o seu projeto. Não só eles são contra, mas pelo seu alto poder, eles têm a capacidade de bloquear a realização da sua campanha, a realização do seu projeto. Nós temos também os membros da rede, e os desaceleradores, que não têm um poder tão alto quanto os bloqueadores, mas que eles também tem influência. Então, a gente sempre vai olhar a questão dos stakeholders em relação ao seu interesse e à sua influência. Aqui no cantinho direito da nossa matriz, nós temos uma outra visão que também ajuda muito na gestão dos projetos e relacionamento com as partes interessadas, que é em relação à influência e interesse. Então, quando nós temos um público de alta influência e pouco interesse, nós classificamos como público latente. Quando nós temos aqui embaixo um público de baixa influência e baixo interesse, esse stakeholder é classificado como apático. Quando nós temos aqui, do lado direito, um público com alta influência e alto interesse, nós temos os promotores da nossa marca. E quando nós temos baixa influência e alto interesse, temos os defensores. Os defensores, eles podem ser trabalhados e devem ser parte da estratégia de comunicação para que eles virem promotores. Então, é um modelo muito bacana e agora eu vou compartilhar com vocês uma outra ferramenta para a matriz de públicos para que vocês, assistindo aqui ao nosso canal da Comunicação Integrada, tenham resultados efetivos. Vamos lá? Nós temos aqui o nível de poder, tá? E o nível de influência. Nesse primeiro quadrante aqui, eu vou ter, o público que eu vou manter satisfeito e bem informado. No quadrante B e C, eu vou gerenciar de perto, pois são os meus promotores. Aqui no quadrante D, eu vou apenas monitorar e no meu grupo que tem menor poder e menor interesse, eu vou apenas manter informado. Então, a gente faz esse mapeamento e depois a gente parte aqui para a coluna, na direita. Quem é o meu público interessado, quais são suas necessidades informacionais, que ações eu preciso tomar para manter esse público informado e, por fim, qual é o seu nível de satisfação, E aqui nós temos uma legenda das ações para cada um dos públicos que vocês estão podendo conhecer, o público que eu preciso manter satisfeito, ou seja,
engajar, o público que eu preciso gerenciar de perto é o chamado peça-chave, o público que eu só preciso mostrar consideração, ou seja, manter informado, e o público que eu preciso monitorar, né? Ter só um esforço mínimo de comunicação em relação a ele. Ele não é crítico, apenas precisa ser monitorado, né, para fins de acompanhamento do projeto. Então, pessoal, essa é a nossa matriz de nível de poder e influência para entender, ajustar e manter um relacionamento estratégico com as nossas partes interessadas na gestão de projetos ou stakeholders. Essa aula, esse material é parte da nossa formação completa em comunicação integrada, então, se você gostou, quer receber essas matrizes, quer conhecer melhor essas e outras técnicas baseadas na nossa experiência de mais de 8 anos em gestão de projetos em empresas de médio e grande porte, a descrição do vídeo tem aqui o link do nosso curso, tem diversos materiais gratuitos. Espero vocês em uma próxima aula. Até lá!